Olá, eu sou a professora Patrícia Rufino e você está na aula de língua portuguesa. Vamos começar? Hoje nós vamos analisar alguns textos em busca de identificar a tese e os argumentos. Olha as palavrinhas importantes para a aula de hoje: tese e argumentos. Vamos lá então treinar, verificar aí, levantar informações para o nosso aprendizado. Bom, primeiro eu queria perguntar para você que está aí em casa, o que é opinar? O que é de fato opinar? Pensemos. Vamos pensar um pouquinho, primeiro vamos ler aqui esse texto, depois nós voltamos na questão. O texto diz assim, olha só, nós temos uma tira, e a tira diz assim: senhoras e senhores, apresentamos argumento dos deuses. Ali nós temos dois personagens. Um diz, eu sou a verdade e você é a mentira. O outro diz, não é. E aí eles começam, gente, a discutir. É sim, não é. É sim, é sim, é sim. Não é, não é, não é. E terminam os dois sem se falar, chateados. E a tira termina dizendo, e terminamos mais um argumento dos deuses. Vamos voltar na perguntinha? O que é opinar? Pensando agora na tira, onde os deuses estavam discutindo ali sobre a argumentação, um dizendo que é a verdade, o outro dizendo ali que ele que é. Será que opinar é isso? Será que opinar é discutir? Vamos refletir mais um pouquinho? Olhem essa charge aí que está na telinha de vocês. Olha só. Nós temos dois personagens. Um fala 6, o outro fala 9. Vejam que a perspectiva que eles têm são diferentes. Um personagem, ao olhar para a imagem, vê claramente o 6, por causa que é o lugar de fala dele, é o conhecimento que ele tem. O outro personagem vê claramente um 9. Vejam, é um outro lugar de fala e ele considera ali as condições de produção, o contexto, aquilo que influencia o pensamento dele. Bom, vamos juntar então essas discussões que fizemos até aqui, essas pequenas leituras? Olha só, opinar realmente é dar a nossa opinião, mas opinar não é discutir. Devemos sempre respeitar a opinião do outro e sempre argumentar aí com respeito, né, com o máximo possível ali de gentileza, trazendo sempre informações sérias, né, buscando aí trazer bons argumentos. Esses argumentos de que eu falo a verdade e você fala a mentira não são válidos. Existem muitas verdades. Inclusive, quando vocês estiverem estudando filosofia, vocês vão ver um pouquinho mais sobre isso. As verdades, não a verdade no singular. Porque, assim como a charge mostrou, existem perspectivas diferentes. Então, depende muito de quem fala, quando fala, o lugar que fala. E aí, claro, vamos ter textos diferentes, opiniões diferentes, certo? A nossa opinião, ela pode ser expressa através de gêneros orais, como a exposição que eu estou fazendo agora, ou através de gêneros escritos, né? Que nós também fazemos costumeiramente. A nossa opinião, ela pode ser representada a partir de uma tese. Agora fez o casamento, não foi? Da ideia? Então, o que acontece é que quando nós damos a nossa opinião, nós estamos formulando uma tese. A tese acontece quando você diz, eu acho isso, eu acho aquilo. Interessante, né? Então, quando você diz assim, ó, eu acho que o Brasil é um país que ainda vai se desenvolver bastante. Quando você diz isso, a gente entende que é a sua opinião. É aquilo que você acha, né? A sua tese. Olha só, é mais fácil do que parece. Agora, aí no seu caderno você vai fazer uma anotação. Se não dá para fazer agora, não tem problema. Visita lá o site Eduque, revê a aula e faz as anotações necessárias. Que anotação é essa? Você pode fazer a tese em terceira pessoa ou em primeira pessoa. Então, vamos lá. Nos artigos de opinião, que é esse gênero textual que nós usamos na esfera jornalística, podemos usar a primeira ou a terceira pessoa. Então, eu posso dizer, eu acho. Eu posso dizer, acredito que o Brasil ainda vai se desenvolver. Eu posso dizer, penso que o Brasil é um país importante, porque eu posso usar a primeira pessoa. Mas eu também posso usar a terceira pessoa, onde eu digo, o Brasil é um país em desenvolvimento. Vejam que eu pego aquilo que eu acho e eu transformo numa afirmação, né? Quando eu digo assim, ó,
o nosso país ainda vai se desenvolver, eu estou me inserindo no texto. E quando eu digo o Brasil ainda vai se desenvolver muito, eu estou fazendo de uma forma impessoal. Existem as duas formas. No artigo de opinião, você pode as duas. Mas alguns gêneros textuais determinam a primeira ou a terceira. Então, antes de determinar como você vai apresentar a tese, leia sempre com atenção as instruções do texto a ser feito, tá bom? Se permitir primeira ou terceira, você escolhe. Se disser só primeira, você vai escrever em primeira pessoa. E se disser só a terceira, só o modo impessoal, você escreve de modo impessoal, tá bom? Gente, tese é uma palavra feminina, um substantivo feminino. Realmente dá essa ideia aí, né? Você defende uma ideia. Se o texto for curtinho, a tese vai se apresentar na introdução. Se for um texto maior, ela vai se apresentar ali logo nos primeiros parágrafos, tá bom? Mas normalmente na escola nós fazemos textos ali de 1 página, 2, então são textos curtinhos. A nossa tese, a nossa ideia, aquilo que nós queremos defender, precisa estar alicerçada em argumentos. Mas o que é de fato argumentar? O que são os argumentos? Olha só, gente. Vamos pensar assim. Pense em uma criança. Quando vocês eram criança, vamos lá. Quando vocês querem, vou dar um exemplo, vocês querem subir no armário. Claro que isso é algo que a gente não deve deixar as crianças fazerem. Mas vamos dizer que um dia você colocou na sua cabeça que você queria subir em cima do armário. Você já pensou na seguinte situação? Uma pessoa adulta dizendo para você assim, ó, não pode. Bom, quando ela diz que não pode subir no armário, ela está dizendo para você que ela não gostaria que você subisse. Se você perguntar por quê e ela disser porque sim, isso te conforma? Te conformava naquela época? Será que quando a pessoa diz para você não pode subir, não pode descer, não vá para cá, você aceita só assim, sem argumento nenhum? Claro que não, né? Nem as crianças aceitam algo de nós, alguma tese, sem argumentação, certo? Se uma criança quer subir no armário e se você diz não, porque não pode, ela vai esperar você virar as costas e ela vai subir. Ela precisa de bons argumentos. Argumento é uma palavra masculina, substantivo masculino, e quer dizer que você vai desenvolver um raciocínio para levar uma indução, ou uma dedução no caso, ou que você vai provar uma tese, né? Olha que interessante. Então, se o que eu falo tem fundamento, se o que eu falo tem argumentos, as outras pessoas vão conseguir entender melhor o meu ponto de vista e, claro, vão dar mais credibilidade àquilo que eu falo. Viram? Então, nós usamos muito no nosso dia a dia, só precisamos agora levar para os nossos textos escritos. Tudo bem? Vamos ler um textinho aqui, um artigo de opinião? Olha só, o texto diz assim: meu celular, minha vida, uma DR entre você e o seu melhor amigo. Esse texto é do jornalista Felipe Issense. Faz tempo que o celular não é só celular. O celular virou um mundo e virou um mundo de ponta cabeça. No Brasil, há quase 240 milhões de celulares ativos, a maioria deles de smartphones. E mais da metade já usa tecnologia 4G, uma diferença colossal para os 32 mil celulares existentes por aqui no longínquo ano de 1992. Caraca, gente, já existiam 32 mil celulares em 1992. É isso mesmo que vocês ouviram. Bom, vamos pensar desde o título. Meu celular, minha vida. Faz sentido? Bom, faz sim. Como é sair de casa sem o celular? Você já saiu de casa sem o celular e ficou com a impressão que tinha esquecido uma parte da roupa? Ou então teve aquela vontade imensa de voltar em casa para buscar o celular? Então, ali, o autor do texto nos levou à conclusão que o celular ganhou tanto espaço na nossa vida que ele faz, de fato, muita falta. E aí ele traz essas informações dentro do texto para poder nos mostrar que DR seria essa. DR, né? A sigla para discutir a relação minha e do celular. Esse texto é só um fragmento, ele é bem maior, daqui a pouco a gente vai ler mais um pouquinho dele. E aqui a gente já observa uma tese. Qual é a ideia que ele está defendendo? Ele tem várias informações, mas a ideia principal que ele está defendendo é quando ele diz assim, ó, o celular virou um mundo, e virou um mundo de ponta a cabeça, né? Isso em 1992. Hoje, no ano aqui em vigor, nós já temos muito mais aplicações no celular, muito mais funcionalidades no celular, que fazem com que eles sejam mais úteis e facilitem ainda mais a vida da gente. Então, realmente, nós temos um relacionamento muito intenso,
que precisa, segundo o jornalista, ser analisado com muito cuidado para não gerar um vício. Bom, até aqui ele já te convenceu em relação a você discutir o celular é a sua vida? É provável que não, né? Então, ao continuar o artigo, ele apresenta outras informações em busca de defender a tese de que o celular virou um mundo, ele está nas nossas relações, né, diárias. Olha só, ele continua o texto dizendo assim: Rosana Herrmann propõe isso em Celular Docilar. A dependência existe, e o resultado é que minutos sem o celular pode acarretar um sentimento de vazio, incompletude, solidão e por aí vai. Apesar disso, muita gente não percebe a própria fixação naquilo. E aí mora o perigo. O universo de curtidas, corações, interações de toda forma traz consequências para o bem-estar dos olhos, para a qualidade do sono, para a vida, enfim. Profissionais de saúde mental são unânimes, quer dizer que todos eles concordam em dizer que além do uso abusivo do celular, além desse uso abusivo poder causar dependência como qualquer outra droga, há um agravante. Ele está sempre ao alcance de nossas mãos, oferecendo o que nosso cérebro mais gosta, que é recompensa instantânea, especialmente nas redes virtuais. Reforça Herrmann. Bom, como nós podemos perceber, o jornalista ele trouxe uma autora dentro do texto para poder reforçar a tese dele. Será que ele já convenceu você aí em casa de que o celular ele pode ser ruim em alguns momentos? Que ele pode gerar um vício? Então, talvez não tenha convencido você, mas através dos argumentos que ele usou, ele já convenceu algumas pessoas. E por mais que ele não tenha gerado uma mudança de atitude, a gente percebe ali que ele vai gerar certa conscientização, tá bom? Bom, no texto tem argumentos, mas nós sabemos quais são os tipos? Vamos ver então? Segundo o caderno da Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa, nós temos 6 tipos de argumentos, tá? Argumento de autoridade, quando você traz aí o nome de alguém importante para poder dar credibilidade ao seu texto, né, de alguma autoridade, alguma personalidade. Evidência, quando você usa aí dados considerados relevantes, importantes. Comparação, o nome já diz tudo, né? Compara, faz uma analogia. Exemplificação, o nome também já diz tudo, né? Quando a gente traz exemplos. Princípio. O princípio é quando a gente traz uma crença pessoal baseada em uma constatação que é aceita como verdadeira ou como validade absoluta. E, por último, argumento de causa-consequência, onde nós temos aí uma consequência dos dados apresentados. Voltando lá no texto, nós observamos algumas partes que chamam a atenção. Rosana Herrmann, o nome dela como argumento de autoridade, o nome do livro, Celular Docilar, como reforço desse argumento. Olhem que ele diz que traz sentimento de vazio, incompletude, solidão e por aí vai. E a gente vê que ele está trazendo evidências, né, das consequências. Ali à frente ele traz um discurso entre aspas, que chamamos de discurso direto, e também é considerado argumento de autoridade. Ou seja, os argumentos foram usados para provar aquilo que ele queria dizer. Que o celular é muito bom, ele traz muita diversidade, a gente tem uma relação intensa, mas devemos ter sempre cuidado e atenção. Tudo bem? Gente, vamos fazer só uma questãozinha? Então, ali nós temos um texto, acompanhem a leitura. A língua é patrimônio de uma coletividade, seja ela a língua oficial de um Estado constituído, seja ela a língua materna de uma comunidade minoritária de imigrantes em um país em um país estrangeiro, e assim por diante. De qualquer modo, a língua constitui marca identitária da comunidade que a usa, ou seja, a língua que usamos faz parte da nossa identidade. Não estou falando daquele documentozinho que a gente faz ali na Secretaria de Segurança Pública, não. Estou falando de quem nós somos, né, das características que temos da nossa cultura. Bom, uma língua cumpre suas funções em uma comunidade exatamente porque ela é moldável para a satisfação do propósito da fala. Ela é variável para ofertar as escolhas dos falantes. Ela é dinâmica para servir as necessidades de expressão de diferentes situações, nos diferentes lugares, nos diferentes momentos. Só assim ela revela as identidades individuais que se constroem no espaço simbólico que ela própria identifica e marca no conjunto. Significa isso que se esteja negando a existência de padrões? Não, seja pelo contrário. Nessa variabilidade, nesse dinamismo, naturalmente se formam padrões de uso
que por sua vez identificam grupos e numa apuração mais fina, identificam os próprios indivíduos. É só um pedacinho do texto da Maria Helena de Moura. Bom, vamos identificar a tese no texto? Será que a ideia que ela defende é a língua é patrimônio de uma coletividade? Será que a tese é a língua constitui marca identitária da comunidade que a usa? C. Nenhuma língua é cristalizada, sem variações, imutável? E D. Uma língua cumpre suas funções em uma comunidade. O nosso olhar deve se voltar ao início do texto e à ideia que ela pretende defender. O gabarito é a letra B, que diz: a língua constitui marca identitária da comunidade que a usa. Está bem ali no início do texto e é isso que ela defende. Terminamos por aqui. Obrigada pela atenção. Para assistir essa aula novamente ou as outras, você visita a plataforma Eduque. Até a próxima aula.